Podemos começar, diretor? Podemos. Ah, muito bem. A volta dos que não foram. Estamos de volta, né? Paulo Júnior. Breno Botelho. A volta dos que não foram. Uma dupla mais conhecida como Timão e Pumba. Hakuna Matata. Ah, muito bem. Mais Timão e uma Pumba? cast no ar. Dizem que é, mas Convidados não podem falar, então que tá suspenso aí. O diretor tá segurando a câmera em nós Segurando. aqui, mas daqui a pouco eu vou anunciar. ainda mais quando o convidado é especial, a gente tem que manter um suspense. Exatamente. né? Então, segura a câmera pra cá, diretor. Nós temos uns recados primeiros, né? Alguns recados. Temos uns recados. Vamos lá, mais uma gravação de EvoluaCast no ar. Eu queria reforçar, temos já o primeiro episódio do ano, que foi com o Vinícius Rocha, tá? Empreendedor da área de saúde aqui de João Molevade, uma história bem bacana. Tá já no nosso canal do YouTube, também no Spotify. Então, você pode assistir em áudio, vídeo, você pode ouvir na academia, na sua casa, onde você quiser. Você se vira, você ouve o importante é você ouvir o nosso episódio, captar o conhecimento, né? Tem história muito boa de empreendedores aqui da nossa cidade. Hoje não vai ser diferente, mas nós não vamos falar quem que é por enquanto ainda, porque temos que dar alguns recados importantes, né? Como todo mundo sabe, o EvoluaCast é o podcast organizado pelo Núcleo de Jovens Empreendedores da Simon, vulgo a Simon Jovem, né? A Simon é uma entidade que há mais de 60 anos contribui para o empreendedorismo da nossa cidade, fortalecendo o comércio, indústria, prestação de serviço, né? E no mês que vem, para ser mais preciso, em maio, né? Teremos mais uma edição do Viva Molevade, do dia 14 a 22 de maio, uma programação recheada de cultura, educação, onde vocês vão poder conhecer Molevade por uma outra perspectiva. Então aqui a gente já deixa o convite, né? Evento organizado pelo CP10, que é o nosso Comitê Permanente de Desenvolvimento, que está dentro da Simon, e é um evento fantástico aqui para a nossa cidade. Mas antes de iniciarmos o nosso episódio, vou passar para você que você se vira com o jabá, porque senão a conta não fecha. Exatamente. Né? Nós temos que agradecer, tá né? na sua mão. Todo episódio nós temos que agradecer, né? Nós devemos agradecer muito ao Cicobi Credimap, grande parceiro, né? Que sem a parceria com o Cicobi, nada disso poderia acontecer. E várias outras coisas em Molevade não aconteceriam, né? O Cicobi é o grande fomentador da economia local, né? Estadual. Cicobi hoje em Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Exatamente. Crescendo bastante para o Rio Grande do Norte também. Então, parabéns. Terceira maior cooperativa do nosso estado, cooperativa de crédito do nosso estado. Por enquanto, daqui a pouco vai só crescendo. Exatamente. Potencial para isso tem. Vamos lá, então? Vamos. Hoje nós vamos receber dois convidados, né? Para ser mais preciso, pai e filha. Exato. Né? Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito relevante aos negócios atuais, né? Mas a gente está falando também de um negócio muito tradicional na nossa cidade, que a gente está falando da empresa, de um dos jornais mais tradicionais da cidade. Hoje nós estamos recebendo aqui Márcio Passo, fundador do Jornal Notícia, e Maria Cecília, que é a atual diretora do jornal, comandante. Sejam muito bem-vindos, né? Prazer receber vocês aqui, nós temos uma história muito legal. E, de antemão, queria que cada um de vocês se apresentasse, né? A gente sabe muito bem que é pai e filha, mas eu queria que vocês se apresentassem para a gente depois já jogar as perguntas e começar a nossa prosa. Dizem que a mulher hoje está empoderada, né? Então eu vou deixar ela falar primeiro. Você bandou, né? Você bandou, né? Quero caçar confusão, não. Obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Né, vocês que são meus colegas na diretoria da Simon, né? Maria Cecília, sou formada em jornalismo, estou aqui como diretora do Jornal Notícia. Esse ano faço 24 anos de Jornal Notícia. Mas o Jornal Notícia nasceu dentro da minha casa. Então, o jornal esse ano faz 42 e eu posso falar que eu acompanho o jornal há 42 anos. Mas estou lá, né, há 24 anos e agora, durante esse bate-papo, nós vamos contar como é que foi, né, pai? Essa trajetória aí. É verdade. Muito obrigado pelo convite. É uma honra bater um papo com vocês, principalmente sobre imprensa, sobre o jornal, né? A Maria Cecília tem mais tempo de jornal do que eu. Então, ela praticamente, o jornal nasceu, ela acompanha desde a primeira edição. Na primeira edição do jornal, ela está na capa do jornal. Então, Qual que é a data precisa da primeira edição? 13 de abril de 1984. 84, exatamente. Como é que é? Em 84 a gente estava em transição política. Quem que era o presidente? Era a transição de Tancredo? A gente estava em... Tancredo? Não, Tancredo foi 81. Não lembro, viu? Era o final do regime militar, não era? Era Figueiredo ainda? Final da... Era o final do regime militar, não era? Não, sim. Era. Sim.
Nós tinha feito a transição, né? 84? Eu acho que sim. Já tava... Será que já era o Sarney? Tá. Hã? Será que já era o Sarney na época? Não sei. Muito bem, nosso diretor Nosso sempre diretor. atento aí, ó. Nosso diretor. Ele é foda. Ele é foda. Então era João Figueiredo em 84. Ele é foda. Perfeito. Muito bem. João Figueiredo? João Figueiredo. Fazendo um gancho. A ditadura militar, eu falo essa transição, né? Essa efervescência política. Fez diferença no início do jornal? Não. Porque a imprensa A antes, distensão já estava em andamento, né? Mas eu venho com um pouco de trauma do golpe que tentaram convencer a gente que era uma revolução, né? Eu era muito ligado à igreja. Aqui em Carneirinhos eu era ligado ao Padre Carlos. E fui com ele umas 2 ou 3 vezes a Belo Horizonte, escondido, para participar de uma reunião de estudantes. E numa dessas viagens, inclusive, eu ganhei um disco do Geraldo Vandé, para não falar... Como que é o nome? Esqueci o nome da música. caminhando e cantando? Isso, exatamente. Nosso diretor hoje Não, hoje Tá. hoje é enciclopédia. É uma enciclopédia ambulante, né? ele tá igual o Lombardi. Você não parece. E o encontro foi lá no Santa Teresa, então eu, para trazer o disco para cá, eu tinha que passar em frente ao DOPS. Sim. Ai, famoso DOPS. quase morri de medo, sabe? Então teve esses momentos, por minha ligação com o Clube de Jovens. Eu era o presidente do Clube de Jovens, mas não tive nada assim de grave, não. Mas a pressão era muito grande, sabe? Muito grande. O que motivou vocês a criarem o jornal? O senhor criar o jornal? Eu quebrei. Não, na verdade não é só isso, não. Na verdade é o seguinte, eu comecei com jornalismo. Comecei na Rádio Cultura, que era da Belga Mineira, e de lá eu já fui para o jornal Atualidades do Vale, que também era da Belga Mineira. Então, o meu início profissional foi jornalismo mesmo. A vida inteira o senhor mexeu com o jornal ou o senhor chegou a começar a Não, sua vida com... Eu passei para fotografia, montei o restaurante, mas eu tinha tanta vocação para o restaurante que eu montei o restaurante e pus o nome dele de Gandhi. Gandhi eu não comia. Você não... Aí não deu certo. Não deu certo. Aí eu quebrei com a fotografia, montei o restaurante para pagar as contas, não consegui pagar. Aí falei, não quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Sim. Aí eu já tinha vontade de fazer um jornal, mas totalmente diferente dos que existiam em Monlevade na região, sabe? Um jornal com compromisso mesmo com o leitor, o negócio que é... Quais eram os jornais da época? Hã? Quais eram os jornais já da época? Nós tínhamos o jornal de Monlevade, que era do Elmo, até morreu, né? Morreu. Do Elmo. Nós tínhamos o jornal Prezado Senhor, Eu não lembro dessa época não, tá, gente? Eu era muito nova. que eu nem lembro quem que era, e tinha um outro jornal, não lembro. O primeiro jornal mesmo, em Monlevade, foi fundado pelo Nino Prandini, também já falecido, que era dono da livraria Kennedy, aqui, de uma família histórica, muito conhecida aí, e ele circulou sozinho com esse jornal há muito tempo, mas depois fechou. E assim, o que representa o jornal na vida de vocês hoje? Quando a gente pega essa trajetória de 40 e poucos anos de jornal, o que representa na vida de vocês hoje? Cecília, fala um pouquinho, né, Márcia? Ela que manda mesmo. Quais são suas primeiras lembranças do jornal? Já que Isso. você viveu 24 anos no jornal, né? Você está falando que o jornal tem 42, se eu não me engano. Quais são 42. suas primeiras lembranças? Minhas primeiras lembranças foi do movimento de redação dentro da minha casa. Né? O jornal começou num quartinho nos fundos dentro da minha casa. Então, isso eu já lembro. Eu tinha 4 anos na época, quando o jornal começou, eu revelando a idade aqui. Hein? Então, eu lembro daquela movimentação ali dentro de casa. Depois, nós mudamos. Isso ali no bairro Lucília, né? Onde é o cartório, Sim. hoje, cartório ali de registro. Sim. Lá embaixo. Era na frente do cartório que a gente funcionava. Rua Brasília. Rua Brasília. Não é o cartório lá de baixo, não. O cartório da rua
Da Rua Brasília. Da Rua Brasília. Cartão de casamento. De casamento. De casamento. Era ali. Então, tem um prédio hoje onde era o jornal na época. Depois, 1 ano, 2 anos de jornal funcionando, a gente foi para a Rua Masec. Ali também, em frente onde é Ecoar hoje. Sim. Funcionamos ali. Aí já ocupou a sala toda da nossa casa. É sempre em casa. Na nossa casa. Então, era aquele movimento de redação e aquilo ali se tornou, fazendo parte da minha infância. Eu brincava no meio da máquina de escrever, né? Daquela rotina de redação. E era máquina de datilografar ainda? De datilografar. Eu fiz curso de datilografia, gente. Então, aquilo ali para mim era legal demais. Eu achava aquilo ali o máximo. Eu lembro de João Carlos trabalhando, de Magela trabalhando, de Moiara, né, da colunista social. Marcelo Melo. Eu acompanhei todo mundo trabalhando, não vou falar Breno mais. Eustáquio. Aí Breno já era da minha geração. Então foram os primeiros momentos que eu lembro daquilo ali. Aí até o jornal passar para a rua da Simon. O jornal funcionou durante muitos anos em frente onde é a Simon hoje. Aí não, então saiu da minha casa, né? Então, o jornal era a nossa vida. Então, porque mesclava vida pessoal com o jornal, era tudo junto. Então, quando eu cheguei na idade de tá na hora de eu escolher uma profissão, eu falei, gente, eu vou abandonar o jornal? Porque se eu não continuar a história do jornal, o que vai acontecer? Né? Vai acabar ou vai ser vendido? E eu gosto disso aqui. Eu gosto desse ambiente. Por que não fazer jornalismo? E meu pai nunca me forçou a isso. Nunca. E foi uma coisa que realmente veio de mim, por eu ter vivido isso desde nova. Né? Ele fala que ele até assustou. Né, pai? Foi surpresa para mim, né? Quando ela falou comigo fazer jornalismo, eu falei, o quê? E tá aí. Porque a minha mãe, ela também ajudou muito nesse início. Na parte né, administrativa, pai? foi... Minha mãe é funcionária pública concursada, funcionária pública federal, então ela nunca provou muito essa ideia do jornalismo, não. Porque ela queria até uma carreira mais estável, porque o jornalismo é muito instável, né? Principalmente no interior. Então, nenhum dos dois, nem ele fez esforço e ela muito menos. Mas veio de mim mesmo, porque realmente foi uma coisa que mesclou, né? A vida pessoal e profissional estava junto ali. Eu cresci vendo aquilo ali e fiz o curso achando que não é isso que eu quero para minha vida. E quando você fez o curso de jornalismo, você voltou para cá, você já veio para o jornal, já veio para trabalhar. Desde o início, assim, mesmo quando eu estudava aqui ainda, eu passava férias no jornal. Sim. As minhas férias eram no jornal. Eu lembro que meus primos já trabalhavam lá, então eu queria ficar lá. E uma coisa que o pai sempre me falou foi o seguinte, você vai vir formada, mas você tem que saber fazer de tudo, tá? Não é só escrever matéria, não. É desde atender o telefone e como uma recepcionista, até entregar jornal na rua. E eu fiz de tudo. Eu já entreguei jornal de casa em casa. Porque você tem que saber fazer de tudo para você cobrar tudo. Fora todas essas questões, que você falou do telefone, do entregar jornal, o que mais que o jornalismo, faculdade, não te preparou? Que você aprendeu na prática dentro do jornal? Para muita coisa. Principalmente para você equilibrar a empresa com o jornalismo. É o que é o mais difícil. Porque eu tenho que pagar a conta. Mas eu tenho que formar. Quando que você passou a entender que o jornal, né, por trás do jornal, tinha um negócio e você tinha que saber dele? Porque, né, aquela coisa da veia do jornalismo, de escrever, de tal, mas só que não pode esquecer também do que está por trás, né? Foi quando ele começou a falar que ele ia aposentar. Porque quando eu cheguei, antes de eu chegar, eu já tinha passado por todas as áreas, né? Que ele me falou, você tem que saber fazer de tudo, né? Mas aí tá, então cheguei, fui para a editoria, realmente, né? Trabalhando na editoria e tal. Quando ele começou a falar em aposentadoria, ele falou, agora você tem que aprender o administrativo. É hora de aprender o administrativo. Aí que eu vi, aqui o bicho pega. Até porque jornalista não gosta de número, não, né? Jornalismo, o número não é o forte. E a avaliação da comunidade
é errada, né? Ela acha que jornalismo é um órgão filantrópico, é um órgão que presta serviço à comunidade espontaneamente. Nada disso, gente. Jornalismo é uma empresa. É uma empresa que precisa arrecadar, precisa pagar imposto, precisa pagar empregado, precisa pagar papel, precisa pagar... Nossa Senhora, é muita coisa, né? Então, e muita gente... Tem advogado que fala assim, esse jornalismo, ele fica tomando lado, mas ele, como advogado, também toma. Por quê? Porque ele tem que defender as causas dele, ele tem que trabalhar, ele tem que ter resultado. Né? Se você for brigar com Deus e o povo, ele não vai fazer nada. Então, esse é um dos maiores problemas. Monlevade, todo mundo conhece todo mundo. Eu cheguei aqui em 1958. Então, todo mundo aqui praticamente me conhece. Então, a gente tinha essa dificuldade, sabe? Da pessoa entender que isso é uma empresa. Se eu não tiver dinheiro para pagar os funcionários, para pagar os impostos, para fazer funcionar, vai quebrar, vai fechar. Né? E é por isso que nós estamos aí com 42 anos. Apesar das turbulências provocadas pelas redes sociais, pela evolução tecnológica, pela inteligência artificial, nós estamos aí, resistindo. O que te assustou mais nesse... Porque a gente está falando o seguinte, né? Se a gente for pegar a história da imprensa, né? A imprensa, lá desde os primórdios, né? Começou sempre por algo escrito, né? Na mão, né? Antigamente, daqueles tabloides todos escritos à mão, né? Depois veio, né, a máquina de datilografar, veio a evolução, surgiu o telefone, né? Aí depois veio a televisão, né? Começou, né? Por exemplo, uma notícia para poder ficar sabendo. Antigamente, às vezes você levava 2, 3 dias para saber algo que estava acontecendo na capital. Se fosse no interior, pior ainda. E hoje, se acontecer algo ali agora, no que você virar a esquina ali, já está sabendo, já é notícia. Já é. Né? O que mais te assustou nessa evolução da imprensa ao longo do tempo? Imagina só, né? O senhor viveu o regime militar na veia. Imagina se o regime militar fosse hoje. Imagina aquelas notícias na velocidade do tempo que tem hoje, né? Eu falo, nessa evolução toda tecnológica que a gente vê da notícia, o que mais te assustou e o que você vê hoje, né? Tudo tem prós e contras. O que mais me assustou é porque eu acreditei que a internet, as redes sociais, iam acabar com o jornal impresso, sabe? Eu fiquei, na época eu te falei, né? Estava convicto de que ia acabar. Mas com o tempo, o mercado nos mostrou o seguinte, que o excesso de informações mentirosas, né? Como que chama? Fake news. Fake news, o excesso de fake news. Notícias falsas. Fez com que voltasse a dar uma valorizada na imprensa tradicional. A pessoa hoje, ela vai, olha para lá, lê fake news, olha tudo e tal, mas quando dá uma notícia... Mas antigamente já existia. Só era mais difícil de desmentir, né? A fake news. A fake news. Uma mentira. E mais difícil de espalhar. Hã? Era mais difícil de espalhar também. Não, era mais difícil de espalhar e quando assim, espalhava era mais difícil de desmentir. Isso. Não circulava assim. Agora não. Agora, gente, eu vejo, eu fico impressionado. Um político pego com a mão na botija, roubando não sei o quê, de vez o adversário dele exigir punição para ele mostra que do outro lado também tem gente roubando. Gente, isso não tem sentido, isso não. Quer dizer, então é comum. Se lá tem, aqui pode ter. Tá? Então, agora, isso fortaleceu um pouco, voltou a fortalecer um pouco a imprensa. Porque muita gente lê e fala assim, eu vou esperar, vou ler lá no Jornal Notícias, vou lá ler no Globo, vou lá ler na verdade. Entendeu? A gente está falando aqui justamente do negócio, o Jornal Notícia, né? Mas a gente também tem que ressaltar muita credibilidade, por estar 42 anos e ter essa questão de que virar e falar assim, não, quando eu leio a notícia eu sei que é verdade, existe uma credibilidade muito grande nisso. E quando a gente fala de evolução, né? Talvez muitas vezes a pessoa não espera chegar o jornal impresso e a gente caminhou para a internet, né, Maria Cecília? Sim.
Eu acho que isso também é uma forma, assim, quando a gente fala de evolução de comunicação, a gente mostra também que o jornal ele mantém a credibilidade, mas ele também caminhou rumo a formas de modernizar essa comunicação, né? E como que foi isso? Como que vocês chegaram nesse ponto? Falou assim, a gente tem que dar um start. É um outro jornalismo, né? O jornalismo ele mudou totalmente. Inclusive, assim, a grade curricular, né, Breno? Nossa, do que a gente estudou, se a gente for para a faculdade hoje, ela mudou 90%, né? Por conta dessa mudança. Então, a gente teve que realmente se atualizar. Mudou muita coisa. Então, tanto o site, quanto a rede social e quanto o impresso. A gente teve que se modernizar para acompanhar as mudanças. Vocês até mudaram o formato Mudamos o recentemente. formato, passamos do standard para o tabloide para acompanhar, né, essa atualização. E a gente vê um público muito diferenciado. A gente tem o público da rede social, que é o público que ele quer ver aquela informação pequena, curta, e ele vai comentar em cima daquilo ali. Ele não quer saber de mais coisa, não. Temos o público do site, né, que ele quer aquela informação... ele quer saber aquilo ali na hora, mas ele vai lá no site, ele lê a matéria completa e ok. E temos o público do jornal impresso, que ainda é fiel, entendeu? E vimos assim, perfeitamente a diferença. Tem uma matéria que ela é postada na rede social. Ali ela pode gerar várias curtidas, vários comentários. Você vai lá no site, ela foi pouco lida. E tem o contrário. Tem a matéria que você vê na rede social, ela tem poucas curtidas, pouquíssimos comentários. Você vai lá no site, a leitura dela foi altíssima. Então, você vê como que o público é diferente. E você vê o jornal impresso, às vezes você vê que ele foi um jornal muito vendido na banca na semana, ou foi pouco. E outra coisa, completando essa fala de pai, a semana que teve um caso que foi muito repercutido, é a semana que o jornal mais vende. Sim. Por quê? A pessoa ela quer ver realmente, deixa eu ter certeza do que aconteceu. Ela quer ler no impresso. A gente falando de negócio, né? O jornal impresso ainda ele representa a maior parte da receita do jornal? Representa. É mesmo? Uhum. Representa. Ele ainda é o, como diz, ele é o carro-chefe ainda. Ele ainda é o carro-chefe. Olha que legal, gente. Interessante, né? A gente vê tanto, né? Porque, querendo ou não, também vocês têm um outro produto fora do jornal também, que é a premiação dos 100 melhores também, né? Como é que surgiu essa ideia da premiação? Sim. Se a gente for analisar bem, não tem nada a ver com o jornalismo. Aliás, como eu vou falar com vocês, não tem nada a ver com o jornalismo, né? Raiz, aquela coisa da notícia, não, né? O primeiro ano, que o jornal fez um ano, nós fizemos uma festinha. Tá, cerveja, tal, não sei o que lá. Aí depois da festa, falou assim, gente, aproveitar o aniversário do jornal, vamos fazer uma festa de confraternização da região, homenagear as pessoas, fazer uma coisa mais valorosa. Ah, vamos. Aí criamos o Araponga, que é o pássaro que faz um barulho, né? Então, são pessoas que aparecem muito na comunidade, trabalham muito. Aí fizemos com destaques de toda a região, todos os municípios da região. Foi um sucesso, sabe? No dia da festa do Araponga aqui, parava quase a cidade. No antigo Cine São Geraldo. Era no Cine São Geraldo. Entendeu? Então, e isso nos... Aí depois passou a Araponga, nós mudamos, não sei por quê. Foi uns 5 anos de troféu Araponga? E depois nós passamos para ser melhores, que ser melhores é o destaque de quem produz, sabe? E nós estamos nos bastidores aqui, a gente tem até o nosso diretor aqui já foi premiado do Araponga também, cara. É bom, a gente mostra aqui, olha que legal. Olha só. Aí eu tenho aqui mais uma versão que são melhores, que legal. Versões. Não sei se dá para mostrar mais nessa câmera de cá. Ou... Vamos deixar os troféus aí na mesa, né? Vou deixar os dois aqui, o que fica mais legal. E o que fez o nome de ser melhor, sabe o que é? Que nós nunca escolhemos. Nós nunca. Mas Cecília é muito metódica nisso, muito cuidadosa. É que o povo vota. O Ser Melhores ele veio de uma maneira assim natural? Como é que foi essa história do nome? De Araponga para Ser Melhores? Ficou alguns anos sem ter o Araponga. Sim. Né? Teve um intervalo aí, né, pai? O Araponga foi criado, igual ele falou, para comemorar o aniversário do jornal. Então, teve um intervalo entre o Araponga e os 100 Melhores. Apareceu na cidade algumas
caindo de paraquedas, vamos fazer uma festa aqui verdade. para homenagear algumas empresas da cidade. Gente que vem, não conhece ninguém e distribui diploma pela cidade para pesquisa homenagear. nem, é tanto, você paga. Aí o jornal teve essa ideia. Pô, nós somos da cidade, né? Vamos fazer uma festa séria, com critério? Vamos. Então, na época, foi meu pai e meu tio, Heber, né, que já falecido, tiveram essa ideia. Vamos criar os 100 melhores. Através de uma pesquisa séria, vamos colocar vários segmentos em votação e os que forem eleitos, os mais votados em cada segmento, serão premiados. Esse ano vocês estão completando 25 anos, se eu não me engano. 25 anos, jubileu de prata. Qual foi o maior desafio do prêmio? Porque a gente está falando agora de um outro negócio, né? Se a gente for analisar bem, né? O negócio 100 melhores, qual foi o maior desafio nesses 25 anos para fazer o prêmio evoluir, manter a credibilidade? Manter a seriedade. E a credibilidade. Isso é que fez ele chegar aos 25 anos. E eu acho que o maior desafio foi durante a pandemia. A gente não queria parar de fazer. Quer dizer, ninguém queria parar de fazer, né, gente? A pandemia veio. E quando a gente já tinha feito a pesquisa, estava no período de apuração, quando veio a pandemia. A gente ia publicar o resultado na semana seguinte. E agora, o que a gente vai fazer? Não vamos divulgar o resultado. Vamos esperar para ver o que acontece. E o que seria 40 dias, todo mundo já sabe o que aconteceu. E aí? E aí que nós vamos fazer uma live. E deu super certo. Foi um risco. Foi muito bom. Um risco, assim, um risco comercial que a gente fez, porque a gente fez com toda a segurança do mundo, né? Nós fizemos no real, com hora marcada. A gente gravou, as pessoas aprontaram, foram lá, a gente só filmava a entrega, todo mundo chegava de máscara, tirava a máscara, recebia seu troféu, pegava a máscara e ia embora. E aí a gente gravou no outro dia, com a banda tocando, e a gente mostrando elas recebendo o troféu. Gente, foi incrível. Foi incrível. E a gente conseguir, né, que as pessoas se aprontassem, fossem lá receber o troféu nessas condições. Foi emocionante. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, que eu tive muito problema com isso, é porque se em Belo Horizonte um órgão de imprensa publica alguma coisa que o envolvido não gosta, é o Estado de Minas, é o jornal porcaria, viu? É a Rádio Tatiaia, a Rádio Tatiaia só gosta de sensacionalismo. Mas quando é aqui em Monlevade, que todo mundo conhece todo mundo, é o máximo que não presta. É porque é engraçado, né? O negócio, quando eu falo assim, né, pessoalmente na cidade pequena, vou dar exemplo, então, vou lá na Brand? Não, eu vou lá no Breno. Sim. O negócio pequeno é conhecido por isso. Você não vai na empresa, você vai no fulano de tal. Isso é enraizado. Se a gente for analisar bem, é fulano. Fulano. E quando a gente começa a falar disso aqui, a gente está falando assim de dois negócios, né? A gente falou dos 100 melhores do Jornal Notícia, mas a gente está falando de credibilidade, né? O sucesso do negócio de credibilidade. E quais barreiras vocês enfrentaram nesse tempo, tanto na Notícia quanto no 100 melhores, para manter sempre essa credibilidade da marca de vocês e do nome? Em algum momento, vocês viram essa credibilidade falar assim, nossa credibilidade foi por água abaixo? Não. Mas custou caro. Porque a imprensa local e da região não tinha o costume de publicar as coisas, de aceitar a censura. Aconteceu. Mas fulano de tal, fazer o quê? Né? Olha, só para citar um exemplo. Eu nunca tive muita amizade com os juízes em Monlevade. Exatamente por causa do jornal, essas coisas, né? Muito difícil. Mas teve um que eu acabei virando amigo dele, doutor Alfredo. Fiquei amigo dele, a gente dá muito bem, e ele casou com uma advogada, a doutora Valéria. E os dois, por uma infelicidade, de um dia lá, ele agrediu ela, sabe? E era um sábado. Ela ligou para mim e falou assim, ô Márcio, Alfredo me agrediu e eu quero que a imprensa... Eu estou aqui na delegacia, eu quero que a imprensa venha aqui. Eu falei, não, eu não vou não, doutora Valéria, eu não vou não, porque a senhora vai arrepender disso, porque depois vai complicar a situação toda,
É melhor. Não, Márcio, eu estou toda rasgada, ele me agrediu, me machucou. E falou, não, doutor, vai, pensa bem, tal, não sei o quê. Aí ela virou e falou assim, olha, eu acho que é um direito meu. Se não for o direito meu, você não me atende. Eu falei, não, é o direito da senhora, então eu vou mandar um rapaz aí. Sim. Mas depois, doutora Valéria, não tem jeito de voltar atrás, não. Depois não tem conversa, para não pôr, não tem. Não, pode mandar aqui, então. Assim. Mandei. Foi lá, fez cobertura, fotografou ela rasgada, não sei o quê. Então. Quando foi segunda-feira, ela ligou para mim. Oi, Márcio, tudo bem? Eu falei, já bem. Deixa eu te falar, eu queria te pedir isso, eu estava muito nervosa. E, nossa, isso pode prejudicar o Alfredo. Eu falei, doutora, nem continua falando que não tem jeito. Vai sair. Eu avisei para a senhora. É porque vocês tinham tipo um gap ainda, né? A notícia acontecia no sábado, ela só ia ser anunciada na sexta, na né? sexta-feira. Tinha esse intervalo, tinha né? A internet, a rede social. Aí saiu. Resultado. Na semana seguinte, ela foi embora daqui de Monlevade, o juiz foi embora, todo mundo foi embora. Hoje, né? A gente falando hoje né? Vou ser um pouquinho mais polêmico, ser um pouquinho mais ácido. Hoje, o senhor acredita que a gente está em plena liberdade de expressão? Ou você acha que ainda, né, dar notícia hoje ainda é uma missão que tem hora que é um pouco arriscada? Inacreditavelmente, a censura está aí. O senhor acha hoje que a gente vive, infelizmente, num estado de censura? Ficamos um tempão sem censura, todo mundo podia falar, expressar seu pensamento e tal. Agora, um governo que se diz... Não, que é de esquerda e que prega liberdade, não sei o que e tal, ele mesmo cria um monte de dificuldade para a pessoa se manifestar. E ainda complicou mais ainda, porque se antes a gente não acreditava e tinha dúvida no poder legislativo e executivo, hoje o judiciário está pior. Está entendendo? Se você fala uma coisa que o Xandão lá, o Alexandre de Moraes, não gosta, ele manda te prender. Gente, o que é isso? Isso é do outro mundo. Tá? O Brasil vai ter que tomar um rumo. Do jeito que está, não tem jeito, não. Do jeito que está, se bem que o povo brasileiro se rebelar é uma coisa muito difícil. Mas a tendência é começar a criar grupos para combater isso. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma reforma geral, com disciplina, com regulamento e com limites para o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, e, a partir daí, o mesmo acontecer no Legislativo e no Executivo. Porque, senão, não vamos chegar a lugar nenhum. Não, é interessante de falar, eu dei essa pitada aqui, preço até frio. Preço até frio, mas, infelizmente, eu falo porque a gente fala, né, a gente está falando de um jornal. Exato. Né? Sim. E de um jornal que vem do viés tradicional e agora está se adaptando ao digital. E, infelizmente, né, a gente fala hoje, né, de regulamentação nas redes sociais, que é outro tema polêmico também. O inquérito das fake news, que é outro tema polêmico também, igual a gente está falando. Né? E, por um lado, né, tudo existe prós e contras. Né? Essa questão essa quantidade de informação que é jogada para a rua fora. Tem gente que não tem filtro, acaba que os jornais ainda são aquela âncora, né? Que você pensando em, peraí, deixa eu ver aqui se realmente acontece. Né? Mas sempre houve censura. Te contar, quando eu comecei no meu primeiro emprego lá no Jornal da Belga Mineira, eu fiz uma matéria lá sobre o gerente da usina, doutor, não sei se era o Luiz Carlos na época, doutor Luiz Carlos viaja ao Rio para discutir não sei o quê. Quando ele chegou, ele mandou me chamar para conversar comigo. Eu fiquei 4 horas na recepção esperando. 4 horas. Na hora que ele mandou eu entrar, sabe o que ele falou comigo? Não precisa sentar, não. Eu só te chamei aqui para te falar que eu não sou médico, eu não sou doutor, não, eu sou engenheiro. Enfiei o rabinho entre as pernas e voltei para a redação do jornal. Se a gente for falar dos desafios da imprensa, que nós vamos ficar assim, ó, horas e horas, porque eu acho que o tempo vai evoluindo, a gente vai mudando assim tecnologias vão surgindo, mas os desafios, né, e barreiras vão cada vez sendo maiores. Breno, eu já tive que tirar minha família de casa porque os traficantes falaram que ia lá
Matar a família toda. Eu Nossa, tive que gente. tirar. Quem ficou comigo lá foi até Marcelo Melo. Sabe, eu com o revólver na mão, o Marcelo do lado. E ficou um Opala, chegou, estacionou lá em frente de casa e ficou lá até mais tarde. Eu falei, se eles entrarem aqui, a gente vê o que faz. Agora, eu ir lá, eu não vou, não. Mas o traficante, porque foi preso um comparsa deles, nós publicamos, e ameaçou matar. Eu tinha que tirar todo mundo de casa, rapaz. Todo mundo de casa. Tudo pelo exercício do jornalismo, né? Exercício do De comunicar o que aconteceu. É. De formar a sociedade por o que aconteceu. E é O jornalismo interessante. mudou muito, né? Até essa questão de polícia mudou muito. Como você divulga as informações. Muita coisa, assim, até protege a gente, né? Mas, assim, o dever de informar e o cuidado em como informa, isso o jornalista tem que ter muita responsabilidade. Então, isso que difere muito o outro tipo de que se diz jornalismo. O jornalista é o que dá notícia. Isso. Então, isso que difere muito. A gente tem que ter muita responsabilidade, muito profissionalismo em como divulgar, né? Em ouvir os dois lados. Não é simplesmente aconteceu, pum, divulga isso aí. Não. Né? A gente tem responsabilidade em divulgar. A própria polícia segura um pouco, né? A polícia não é tudo que pode. Então, não é só assunto de polícia, né? Qualquer outro assunto, a gente tem que ter essa responsabilidade. Né? Eu lembro que eu tinha um professor que falava assim com a gente, você tem que saber o que você vai informar. Isso é de interesse público ou você está só matando uma curiosidade? Então, eu sempre penso nisso, sabe? Porque muitas vezes isso aí você tá é só uma fofoca. Então, a gente tem que... É o caso, por exemplo. Sempre ter esse olhar atento. Sim. É interesse público. Eu ia falar justamente isso agora, né? Porque muitas vezes o dar da notícia, né, se confunde muitas vezes com matar a sede pela curiosidade Sim, ali, né, sim. do que realmente trazer o fato em si, Claro. né, apurado. E tem as consequências da informação, por exemplo. Um tio abusa sexualmente de um menor. Se você divulgar o nome do tio, todo mundo vai saber quem é o menor. Isso não pode, isso é Sim. proibido. Então não tem jeito. Tem que ter todos esses cuidados que o Claro, profissionalismo exige. Né? Claro. Isso só vem com o tempo, né? Só. Agora, a cultura do povo brasileiro é de lei e desgraça, né? Adora. Notícia ruim é que vende? Infelizmente, notícia ruim é que Adora. vende. Como é que você... E eu acho que interessante, né? A gente vou virar um pouquinho a chave, né? Nosso papo ficou pesado, né? Nosso papo ficou pesado. Desse tempo todo, né? Maria Cecília, 24 anos no jornal, né? Um jornal de 42 anos. E uma coisa que a Maria Cecília falou, né? O jornal estava dentro da casa dela. Como é que vocês equilibravam esses pratos, né? Relação familiar com relação profissional. Como é que foi isso durante esse tempo todo? Não, pesou mais ainda. Lá em casa a gente não tem muita hora para tratar de serviço, não, né, pai? Não tem, não, gente. A gente conversa de trabalho sábado, domingo, feriado, de dia, de noite. Jornalismo tá dentro da gente mesmo. O que não é diferente em nenhuma empresa de origem familiar. Familiar. Não, a gente não tem isso, não. E a gente também faz muito contato comercial de dia. E o que sobra para você escrever à noite. Sim. O senhor escreve matéria ainda? Não. Não. Já escrevi muito. Pai, Eu quando escrevo ele... textos, crônicas. E quando ele saiu, muita gente achou que ele continuava, né? Demorou a tirar esse vínculo, das pessoas entenderem que ele não estava mais, né? Um dos motivos de minha ida para Itabira foi isso também. Que todo mundo só me trata de Márcio Jornal Notícia, Márcio Jornal Notícia. E eu falei, não vai passar nunca para ela, vai ficar sempre... Então eu fui para Itabira, que o pessoal... Não, o jornal tem que procurar a Maria Cecília. A linha editorial do jornal tem ainda os traços dele? O texto tem ainda a característica dele? O texto não, mas a essência do jornal sim. Né? A essência do jornal... O que você chama de essência do jornal? É isso que ele falou. É a responsabilidade do jornal, né? A cara do jornal, o jornal que não se vende. Né? A responsabilidade do jornal é a verdade, a coragem,
esse ouvir os dois lados. Isso não pode mudar. No dia que mudar, não é o Jornal Notícia mais. Isso que né? vocês acabaram de falar, eu posso falar, eu posso falar que é o que vocês mais aprenderam um com o outro? Nessa jornada toda? Olha, eu no caso da Maria Cecília, eu sou péssimo administrador, sabe? Se você quer um negócio para quebrar, me põe para administrar. Péssimo. O cara tem restaurante com o nome gigante. Sabe, hoje eu estou com 75 anos, estou aposentado. Me pergunta quanto que eu ganho. Não tenho nem ideia. Ele não sabe nem o CPF dele. Sei não. Eu vou nessa parte, e nessa parte a Maria Cecília puxou a mãe dela, sabe? Ela é muito boa para administrar e vem com a formação de jornalista. Então, por isso que ela tem mais anos de jornal notícia do que eu. Hoje você se considera mais jornalista ou mais administrador? Mais gestor do negócio? Mais gestora. Mais gestor? Né? Que o Erivelto, que está à frente da editoria, né? Quando o pai avisou que ele ia aposentar, né? Que foi em 2014, eu estava grávida, eu saí de licença maternidade. Um dia antes de eu sair de licença maternidade, ele me mandou um texto. Eu vou publicar esse texto aqui amanhã no jornal, passando a responsabilidade toda para mim. Então, assim, gente, eu não tenho noção que amanhã eu vou ganhar menino, não. Ganhar menina é fácil, difícil fazer jornal. É, desse jeito. E aí, eu vou ficar até dezembro. Ele me avisou assim, vou ficar até dezembro, tá? E eu saindo para ganhar menino. Então, aí, o Erivelto entrou, né, para assumir a editoria. Então, ele entra para assumir a editoria e o pai saiu em dezembro. E aí, eu voltei em agosto, né, depois de 4 meses eu entrei. Então, eu cuido da parte de gestão e o Erivelto cuida da editoria. Mas, Quando empresa você- pequena, todo mundo faz de tudo. Mas quando né? você entrou, por mais que seja uma empresa pequena, você tinha que incomodar quantas pessoas? A nossa equipe era maior. Hoje ela é mais reduzida justamente por conta dessa modificação. Né? Mas quando você entrou, era quantas pessoas? Eram umas 15, né? E quando você entrou, para você se transformar de filha do Márcio Passos para Maria Cecília, como é que foi essa transição? Até que não foi difícil, Porque não. você já estava, Porque né? eu já estava. Porque eu sempre vinha, as minhas Você férias só já pegava eram a lá. fama, quem trabalhava era ela. Suas vindas aqui já facilitaram. Já o processo. facilitaram. Não, porque para poder tirar esse rótulo é difícil. Sim. Mesmo que você tenha muita gente. É. O rótulo de filho do patrão para... Mas o de fora também é mais difícil. Primeiro por ser mulher, gente, querendo ou não, você já vem um preconceito, já vem. E aí já vem por ser filha do patrão. A fulana está lá por mérito, ela está lá por ser filha de Márcio Passos. Né? Então isso sempre você vai escutar. Isso vai acontecer o resto da vida, né? Vai. Deixando claro, né? Você Vai. não vai O ser resto da aí- vida eu vou escutar isso. Né? E deixa eu te perguntar, quando você chegou, você percebeu que tinha alguma coisa para mudar, mudou, colocou a sua identidade ali? Sim. E vai mudando sim. Quando eu entrei, então, o pai já ficou, nós ficamos juntos uns 12 anos, né, pai? Sim. E aí, quando ele saiu, é que eu tive, que ficou mais a minha cara. E é claro que ele saiu eu querendo que ele ficasse mais, né? Eu não queria que ele saísse. Mas eu acho que ele realmente saiu no tempo certo. Eu acho que se ele ficasse, a gente ia ter mais problema, porque o jornalismo ele precisou de mudar, né? Por causa dessa evolução, por causa essa evolução da mídia e tal. Então, eu acho que a gente ia bater mais de frente. Como é que vocês lidavam com as discordâncias? A gente sempre conversou. Eu sou mais tranquila, né? Nós tivemos pouca crise, né? Tivemos. Muito pouco. Internas, sim. Externas, demais. É. Externas, muitas. Vivemos, né? Mas na editoria mesmo não tivemos problema, não. Né? Sempre tivemos uma equipe muito boa, né? A gente tem que agradecer Uma demais das a coisas todos que passaram também por que eu lá. queria destacar aqui, uma das maiores lembranças, das maiores oportunidades que o jornal me deu é de descobrir talentos, sabe? Porque nós não tínhamos curso de jornalismo aqui, depois é que teve. Né? A Fonseca passou a ter curso de jornalismo quando ali? Teve durante muitos anos, não teve? Você é primeiro, você é a segunda Terceira. turma, Bruno? Terceira? Terceiro. Eu entrei, então começou em 2002. 2001, 2002. Entrei em 2004. Quando eu comecei, não tinha primeira curso de turma. jornalismo aqui. Existe, hein? Não. A primeira turma é do Breno, tá? É. Trabalhou com vocês muito tempo, né? Marcelo Melo. É. como Mas, olha, o João Carlos foi o primeiro. Primeira descoberta.
baita profissional. Depois a Belga Mineira roubou ele e levou para lá. O Geraldo... Magela. Está em Brasília. Breno, que está em Brasília. Breno Stack. O Geraldo Magela está na comunicação do PT em Brasília. Tem o Marcelo Melo, tem a Janaína Cota, tem o Breno Stack, o Erivelton Brás. Tem mais gente aí. São muitos. Tem mais gente aí. Tá? Então, só a descoberta... Sabe como que eu fazia? Eu ia nas escolas. Pegava, quem que é professor de português aqui? Quem é que destaca pela redação? É assim que eu fiz. E foi criando talentos, né? Foi criando. Descobrindo talentos. Dei muita sorte, viu? Muita sorte. O que vocês orgulham mais nessa trajetória de vocês? Desses 42, o que vocês se orgulham mais? Até conseguir sobreviver com pouco dinheiro. Porque jornalismo não dá dinheiro, né? Salário de jornalista já é ruim, né? E jornalismo não dá para você ficar rico. Mas eu não posso reclamar, não, porque eu vivi, né? E vivo ainda hoje pelo que eu fiz na área de jornalismo, né? Então, eu sou muito satisfeito. Se bem que eu tenho uma vida simples, eu não tenho uma vida de muita despesa. Não, eu tenho uma vida simples. Mas uma vida que me deixa feliz, satisfeito. Então, eu não posso reclamar, não. Mas trabalhamos demais, viu? É muito trabalho. Eu acho que poder contar a história de Molevade. A gente tem um registro de 42 anos da história de Molevade. Bem lembrado. De muitas pessoas, né? E eu acho assim, você ter aquilo ali escrito... Nossa, mesmo na Simon. Eu fui diretor da Simon muitos anos. Isso. E convivi muito com o Zé de Brito, com São Nicolau, com Sica, um monte de gente. Tivemos acho que pelo menos 15 anos eu atuei lá na Simon. O jornal também, desde que começou, faz parte da Simon, né? Desde que começou. E hoje eu falo assim, né? A gente falando até da própria entidade, né? Para você, qual que é a importância da gente ter uma associação, né, que representa os interesses do setor produtivo da cidade para a cidade em si? Qual que é a importância de ter uma associação, né, uma referência desse tipo para a cidade? Eu acho muito grande, sabe? Uma importância muito grande. E acho que a representação é boa. O que eu acho que falta e que precisava fazer é a associação comercial fazer um seminário amplo, com o maior número de representatividade da comunidade e do setor produtivo, para falar que cidade nós queremos. Que cidade nós queremos daqui a 20 anos. E tudo que surgir, colocar isso no papel, transformar isso em livro, oficializar. Está aqui, ó, vai lá no prefeito, e todos que foram candidatar falam, olha, a cidade não é só a Simon, não é só sindicato, não é só partido, não. A cidade, o que a cidade de João Molevade quer daqui a 20 anos, é isso aqui. Eu acho que se fizer isso bem feito, e o povo entender bem isso, fizer uma campanha para o povo conscientizar sobre isso, todo mundo fica na obrigação de ter compromisso com aquilo. É um pouco da agenda viva, né? Sim. Né? Vou colocar a Elisete o próprio comitê permanente, né, que a gente tem, né? Que reúne algumas entidades da cidade, mas é interessante, né? Porque a gente viu isso lá em Santa Catarina, no Fórum de Entidades, né? Sim. Isso vai muito naquilo que o Davi fala. Né? A gente viu lá, né? Porque a gente viu, né? Que você... E hoje, olhando, né, para o negócio adiante, que vocês... No horizonte, né? O que vocês pensam para o Jornal Notícia daí para frente? Diante de todo tipo de desafio, né? Notícias falsas, a transformação digital, né? A gente, nos bastidores que a gente estava conversando, né, que o último vocês há pouco tempo mudaram o formato do jornal físico, né? Pegando uma tendência dos jornais tradicionais, né? Sim. Mas principalmente, né, vocês têm o desafio do digital que, querendo ou não, faz parte, né? Hoje a gente, querendo ou não, tem a concorrência
das newsletters, né? Que os e-mails muita gente, né, recebe agora e são extremamente relevantes, né? A gente está falando de jornais que chegam a milhares de pessoas todos os dias. Como é que vocês olham para o Jornal Notícia no futuro? No meu caso, a única visão que eu tenho é o cemitério do baú. Já até comprei o espaço lá. Já comprei o espaço lá e estou esperando. Mas isso aí é como a Cecília. A gente tem que evoluir digitalmente, né? A gente tem que evoluir digitalmente para a receita fazer o inverso. Sim. Ela tem que passar a ser a maior parte da receita digitalmente e menor no impresso. E essa credibilidade ela tem que aumentar cada vez mais. A gente não pode estagnar, né? E o profissionalismo tem que aumentar também. Então, a gente tem que estar sempre em busca de melhorar profissionalmente, mantendo a nossa credibilidade. Isso aí. E assim, e quando a gente está falando dessa história de 42 anos aqui, o que dá mais orgulho, Márcio? Olha, o que me dá mais orgulho é exatamente isso. 42 anos de um jornal numa cidade do tamanho de Monlevade, nunca faltar, e todas as pesquisas realizadas, a credibilidade do jornal está disparada na frente. Não tem patrimônio melhor do que isso, não. Tá? Isso justifica todo o sacrifício que nós fizemos, todo o trabalho. Eu acho que dificilmente Monlevade ou mesmo cidade da região, eu não tenho aqui na cidade da região nossa, nem Itabira, um jornal que durou tanto tempo, com tanta regularidade. E eu acho que dificilmente vai vir acontecer isso. Então é uma história isso, sabe? Tenho um orgulho muito grande disso. E quando a gente fala também do negócio, da sucessão familiar, e o que te dá mais orgulho? É saber que Maricília vai levar o jornal 100 anos. Rapaz, igual eu falei aqui, quando Maricília chegou, ela virou para mim lá na redação do jornal. Pai, eu vou fazer jornalismo. Eu falei, o quê? Eu nem imaginava, sabe? E fiquei assim meio na dúvida. Mas depois falei, não, vou esperar. Aí eu vi e falei, não, ela fez a opção boa para ela, correta. E Maricília tem uma retidão de caráter, sabe? Muito grande. E isso dá uma tranquilidade enorme, sabe? Ela não machuca ninguém e não deixa ninguém machucar ela também. Então, eu acho que isso aí, para trabalhar com o jornal, para trabalhar com a imprensa, isso aí é a base, sabe? Então, eu estou muito feliz. E na próxima reencarnação, eu quero que ela nasça de novo, porque se eu for trabalhar com o jornal, é ela que vai se virar. E hoje você, Maria Cecília, né, você já está há 24 anos no jornal, você já pensa já em sucessão também? Porque, querendo ou não, a gente, naturalmente, nos nossos negócios, a gente tem que pensar o tempo todo, né? Independente da idade, a gente tem que ter gente que segura o tranco na hora que a gente mais precisa. Hoje você pensa nisso? Não. Posso estar assim, passando da hora de pensar, mas assim, os meus filhos, né, tenho 2 filhos, tem o Leonardo de 18, que está fazendo psicologia, e tem a Alice de 12, né, que não está na hora ainda. Então, não penso. Acho que a minha sobrinha que está mais para essa área, sabe? Mas é nova ainda. A sobrinha parece mais que vai para essa área. Mas já está na hora de pensar mesmo, porque a idade chega, né, gente? O jornalismo, ele cansa muito. Ele cansa. Ele cansa. É porque a sucessão é um preparo, né? Tem que preparar, justamente para que as coisas sejam assim naturais e progressivas. Verdade. Então, e a gente sabe também que o crescimento daqui para frente, eu já disse aqui, né, que os fake news, os exageros da rede social, vai fortalecer a presença do jornal. Vai dar mais vida ao jornal. Mas a tendência é a tecnologia, é a internet, rede social. Então tem que investir mais nisso, né? Daqui para frente é modernidade, né? Tem jeito. É isso aí. E assim, a gente está falando de sucessão, né? Antes de perguntar para o seu pai sobre conselhos que ele daria para quem para esse processo de sucessão, eu quero inverter um pouquinho. Eu quero te perguntar que conselhos você dá
para os filhos de empresários, né, que estão sendo preparados para esse processo de sucessão. Você que passou por isso, que vão ouvir, né? E que envolve tudo isso, todo esse vão ouvir o nosso processo podcast. de assumir muito. Então a gente está falando, como a gente fala direto, a gente é do núcleo jovem. Eu queria inverter um pouco a pergunta e te fazer primeiro. Que conselho você dá para quem realmente está sendo preparado para esse processo de sucessão? O primeiro que tem que ter humildade. Você tem que entrar humilde, não adianta você querer entrar falando eu sou o dono. Então, assim, tem que ter humildade para aprender com quem está lá, né? Saber ouvir mais do que falar. Porque você está entrando como um aprendiz mesmo, né? Você tem que aprender com quem está lá. Outra coisa é estudar. Você tem que estudar. Você tem que se qualificar. Você não está entrando simplesmente porque você é filho do dono. Porque não é uma herança, você não está herdando. Né? Engraçado, né, Maria Cecília? Hoje tem tanta gente que acha que o conhecimento acadêmico, né? Como diz, né? Faz pouco caso, às vezes, do conhecimento acadêmico. Tem que ser na raça, vou aprender, eu sou autodidata. E às vezes esquece que o acadêmico, né? Por mais que você não aproveite tudo, né? Mas importantíssimo, você tem que estudar, você tem que se qualificar, né? E depois ver como você vai agregar valor àquilo ali, né? O que você vai fazer, o que você pode contribuir com o que você aprendeu, com a sua bagagem ali. Você tem que fazer de melhor, né, para o crescimento da empresa. Então, acho que essas 3 coisas são importantíssimas. Humildade, estudo e o que você vai fazer para engrandecer ali com a sua gestão. E o tempero, né? Tem que saber temperar, porque tem que atender a função da imprensa e agradar o eleitor, mas tem também que ter compromisso de administração para dar resultado financeiro, porque se não der, não segura. Então você tem que saber equilibrar isso aí e vai. Nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast. A gente queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um bate-papo bem interessante. Né? Como é que a gente vê como a imprensa, né, por trás dela tem um negócio, não é só falar, como diz, não é só falar, porque falar até papagaio fala. Sim, né? sim. Tem que saber falar com responsabilidade, né, e por trás de tudo isso aí. Né? E é muito legal ver a história de 42 anos. Né? Vocês não percorreram uma corrida de 100 metros, foi literalmente uma maratona. Né? Sim. Então, né, a constância, né, fazer a mesma coisa todos os dias, ela faz muita diferença e é muito legal ouvir essa história de vocês. Né? Então, a gente queria agradecer, em nome da Simon Jovem, a presença de vocês, poderem contar com a gente. Queria reforçar para o público, né? Em breve esse episódio estará no Spotify, no nosso YouTube. Também reforço, sigam o nosso Instagram, porque nele sempre, né, tem alguma pílulazinha importante, alguma informação importante para vocês. E seguir também o Instagram da Simon, né, o Simon JM, e reforçar sobre o Viva Monlevade, que vai acontecer dos dias 14 a 22 de maio, uma programação cultural, educacional, onde vocês vão poder ver o João Monlevade por uma outra perspectiva, né, e aproveitar bastante. E só ressaltando, essa semana eu voltei a tirar um relatório no nosso YouTube, e 87% das pessoas que acompanham nossos episódios não seguem o canal da Simon. Então, reforço para seguir o canal da Simon, ativar o sininho, né, das notificações assim que a gente postar um vídeo. Esse episódio mesmo não vai demorar a ir para o ar. Né? Então, a gente quer reforçar isso. Nós estamos encerrando aqui mais um Evolua Cash, né, executado por sucesso. Dessa vez com a dupla que voltou. Né? Voltou, estamos aí. Estamos aí de volta. E aproveitar, né? Tá, antes de encerrar, agradecer de novo ao Cicobi Credimap, tá, por esse grande apoio a esse projeto e mais outros projetos aí. Obrigado, Cicobi, por né? Que vale lembrar, né? Quem está ao seu lado na sua jornada financeira é o Cicobi Credimap, não é verdade? Exatamente. Obrigado, Maricília. Obrigado, Márcio, por aceitar esse convite. Eu que agradeço, gente. Foi uma honra estar aqui. E eu quero só, para finalizar, destacar que a Simon teve um papel importante na história do jornal. Primeiro 15 dias que eu fui diretor da Simon. 15 anos? Hã? 15 dias? 15 anos. 15 anos que eu fui diretor da Simon e era o editor do Jornal Notícia. E recebi o apoio das diretorias, dos presidentes. Foi muito útil para mim. Tá? Muito bem. Eu agradeço também agora como diretora também.
Muito obrigada. Nós que agradecemos aí por mais um episódio, né? Sensacional. Missão dada, missão cumprida. Fechada. Então, fechamos dessa. Diretor, corta. Valeu! Valeu. Muito obrigada, gente. Muito bom.